dentro desse contexto de não jogar bem, o ano passado ele é vamos dizer assim, talvez ele seja um ano isolado dentro de uma sequência de temporadas em que o Corinthians nem sempre jogava bem, mas conseguia competir e brigar pelos títulos, tá? No caso de 2019, foi um ano que o time do Corinthians até foi campeão paulista, mas não conseguiu brigar pelos outros títulos mais importantes da temporada. Em anos anteriores, nem sempre jogou bem, mas chegou, por exemplo, à final de Copa do Brasil sem jogar tão bem. Mas peraí, o que você tá falando jogar bem? O Corinthians de 17, ele jogava muito bem. Muito bem. Não, mas esse jogava muito bem. Mas o Corinthians de 18, da Copa do Brasil, não jogava bem. Acho que ele jogava, ele jogou bem em alguns momentos. Talvez o estilo não agrade a maioria. Dentro da proposta e das imitações. Exatamente, mas dentro da proposta, eu acho que ano passado, dentro da proposta, o Corinthians jogou mal dentro da proposta. Independentemente de gosto do apresentado. Dentro paulista, o Carille admitiu na coletiva falou isso. Tricampeão estadual, não jogamos bem esse campeonato. Exatamente. Eu vi isso. Foi a melhor declaração do Carille, das poucas do ano passado. Não jogamos bem o campeonato. Então eu vou colocar a próxima frase do verdadeiro ou falso, porque a frase é a seguinte: Corinthians se precipitou ao querer mudar estilo de jogo vitorioso do clube. E aí, por que essa frase, acho que ela é bastante pertinente? Porque mesmo jogando mal, o Corinthians foi lá, no reconhecimento interno, jogando mal, foi lá e bateu o campeão paulista. Pode ser pouco, mas é bater campeão, né? O Corinthians do Thiago Nunes muito provavelmente não será campeão paulista. Provavelmente não vai nem jogar o mata-mata do Campeonato Paulista. Mauro Betting, a frase é: Corinthians se precipitou ao querer mudar estilo de jogo vitorioso do clube. Até pelas pressões que a gente está vendo agora, hein? Sim. Não, para mim é falso ainda. Eu acho que havia quase que um consenso. Bobeasse até pro Carille, até uma história do Carille. Quando ele assumiu o Corinthians lá a primeira vez, nessa campanha maravilhosa de 2017, quer dizer, na verdade era a segunda, porque ele havia assumido como um efetivo, depois ele foi desinterinizado ou desefetivado para a chegada do Oswaldo, aí voltou como quarta ou quinta opção, não importa, mas assumiu em janeiro de 2017. Ele disse: eu vou fechar a primeira casinha, porque é um momento instável da equipe, e meu também. Eu não posso sair jogando mesmo no Campeonato Paulista para frente, porque vai que eu começo a perder os jogos, eu preciso ganhar tempo, eu não tenho essa guarida, esse respaldo, nem da própria direção, que já mostrou meses atrás que não tenho. E ele foi fechando a casinha, conseguiu aquela vitória que foi fundamental contra o Palmeiras e Itaquera, com um jogador a menos, com aquela expulsão absurda do Gabriel, tal, aquele contragolpe, gol do Jô, tal. Ali deu um pouco mais de graça e acabou campeão. Em 17 contra a Ponte Preta. Aí ele tinha a intenção, já em 17, de soltar aos poucos mais o time. Mas o time foi rendendo daquele jeito, com aquele primeiro turno de espetáculo, eu vou ficar assim. Então diz o Carille que ele gostaria de 17, e sobretudo em 18, ter soltado mais o time. Segundo ele não conseguiu, eu até fico em dúvida, mas ok. Ele queria jogar mais à frente. Mesmo ele vencedor, bicampeão paulista contra o Palmeiras em 18, depois saiu, voltou e foi tricampeão estadual em 19, e não foi um grande ano passado com ele e com o Corinthians. Mas eu entendo que já, não é que deu, aliás deu coisas maravilhosas. Estamos falando do Corinthians campeão invicto da Libertadores em 2012, bicampeão do mundo em 2012, um grande campeão e que não era assim tão trancado, já mais solto com o Tite, um belíssimo time campeão brasileiro em 2015. Mas foi esse time construído desde a Série B lá no começo de 2008, com essa estrutura que deu muitos títulos ao Corinthians na melhor década do Corinthians. Daí é o caso de jogar sempre assim? Acredito que não. Era o caso de mudar, mas não mudar radicalmente, né? O Thiago Nunes também não é um Guardiola, não estou nem falando da qualidade, assim, um Klopp extremamente ofensivo. Não, ele é mais ofensivo do que os últimos treinadores ou do que essa ideia do Corinthians de 2008. E eu acho que valia a mudança, porque ele, jogando feio e mal o time não foi para lugar nenhum, porque não tentando jogar um pouco mais aberto, um pouco mais ofensivo, digamos, um pouco mais, entre aspas, brasileiro. Então foi o que se tentou e que ainda se tenta e espero que continue se tentando com o Thiago Nunes. Então para mim é falso. Pro Mauro Betting é falso. Ali é muito difícil você abrir mão de um estilo que te deu tanto, e por tanto tempo, porque se a gente for pegar é de 2011 para frente, com algumas mudanças assim leves de forma de jogar, mas assim sempre com uma mesma identidade. Você sabia o que era o Corinthians. 2015 jogando um pouquinho mais livre, mas taticamente, maravilhoso. 2017 jogando diferente. Enfim, se a gente for pegar de 2011 para cá, o Corinthians, ele, dentro de um estilo maior, ele fez algumas adaptações. Agora é uma proposta bem diferente de mudança. Você acha que era a hora? A frase é: Corinthians se precipitou ao querer mudar estilo de jogo vitorioso do clube. Eu acho que aí tem um problema pro Thiago Nunes,
que eu acho que ele mesmo fica inseguro ou indeciso no meio do trabalho. Então ele começa se impondo, colocando aquilo que ele acredita e que deu resultado para ele. E aí, no meio desse percurso, eu acho que ele dá uma recuada e tenta adaptar um pouquinho. Aí eu acho que aí é um equívoco na minha maneira de analisar. Ou ele já começa pé com pano, fazendo as mudanças passo a passo, lentamente. Então, ele começa treinando algumas situações que ele gosta no time, mas ele usa em determinados jogos ou momentos, ele não impõe aquilo de uma vez só, ou ele começa mais lentamente, e a gente aqui sempre dá o exemplo do Kudê, porque foi mais ou menos esse caminho que o Internacional trilhou no início da temporada, em que ele empatava os jogos da fase pré-Libertadores fora de casa e ganhava vitórias mais convincentes dentro de casa, até chegar ao jogo contra os jogos da fase de grupo, os 2 jogos da fase de grupo, e em que ele tinha um estilo diferente. Então, ele foi fazendo com que os caras entendessem o que ia ser o jogo, mas sem colocar tudo junto para os jogadores nas partidas mais importantes. Então, eu acho que o Thiago Nunes ele erra nesse momento. Eu acho que se ele tivesse que fazer voltar atrás, eu acho que ele iria assim, um pouco mais lento e principalmente, se ele começou com uma convicção, com uma ideia para o jogo dele, ele já tinha analisado o elenco, ele teve tempo para analisar o elenco, de estudar o elenco do Corinthians, eu acho que ele teria que ter insistido um pouco mais, porque senão, se você perde a convicção como treinador, o atleta também perde. E aí você não consegue recuperar. Porque então, é difícil ali. Se você tem um espaço curto para um jogo super decisivo, como era o caso do Corinthians, e você tem, em tese, um trabalho longo a ser feito para mudar um estilo, qual que é a decisão correta a se tomar no começo de trabalho? Não é uma decisão fácil, né? Não é, mas eu acho que aí também, Luiz, que a gente sempre fala muito, né? E a gente gosta de boas ideias, de ideias diferentes e tal. Eu acho que aí é imprescindível alguma experiência. O cara, por exemplo, já ter iniciado um trabalho de romper, né, de rompimento, para ele falar, puxa vida, talvez o Kudê já tenha passado por isso. Sim. O Thiago Nunes nunca passou. Então, talvez aí seja a vivência, o dia a dia, entendeu? Então, como que... Você, por exemplo, eu gosto sempre de trazer para o quê? Para o nosso reality. Você substituiu... Falando em reality, olha, ontem você não viu. Ontem o Luizinho recebeu uma mensagem do Valkyrisson dizendo que ele queria passar álcool em gel no corpo inteiro do Luiz. Eu queria o seu comentário, Ale Oliveira, por favor. Vai álcool em gel, hein? Nessa crise, nessa escassez de álcool em gel, aí vai ser um desperdício que uma cidade vai ficar sem álcool em gel. No mercado aqui só pode levar um ali, aqui do lado de casa. Não vai dar, né? Pra besuntar tudo, né? Não, outro dia a esposa do Luizinho... Só um detalhe. Desculpa, mas só para não perder. Não vai dar para... A frase, não vai dar para besuntar tudo. Eu confesso que já ouvi muitas coisas inimagináveis, outras que a gente até imagina nesse programa. Mas a frase, não vai dar para besuntar tudo, confesso que eu não esperava ouvir no The Placa. Mas segue, desculpa. A esposa e a patroa do Luizinho, a Paulinha, falou que ia dar um belo banho nele e levou no lava rápido, porque o homem tá forte, tá gigante. É um Dodge Dart, então, isso. Agora, se por acaso o nosso espectador for realmente fazer esse banho de gel, que era muito, muito comum lá nos programas do Gugu Liberato, que ele gostava de... Luiz Ambiel, né? Luiz Ambiel e outras queridas. Você, por favor, filma pra gente, Luizinho, pra gente botar aqui no nosso programa, tá? Tem que ser só depois da quarentena, quando a gente puder ter esse contato gostoso. E ali, só pra saber... Tem que gerar conteúdo, né? Falando de geração de conteúdo, você me colocou uma questão que eu não sabia. Além da Luísa Ambiel, tivemos outra garota lá da busca pelo sabonete, a Alessandra Scatena também fez esse quadro? A Ellen Ganzaroli era ali? Não era, não, né? A escala era. Ganzaroli era. Tinha algumas convidadas especiais também que faziam.
A Núbia Oliver também fez muita coisa lá no SBT. Olha, ainda né? época no Oliveira, se te chamassem pra banheira do Gugu, umba, 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 você ia ou não ia? Não cabe, né? Teria que ser a piscina do Piscinão de Ramos. A jacuzzi do Gugu. A jacuzzi do Gugu. Piscinão de Ramos do Gugu. Agora, eu não quero antecipar nenhuma questão, mas a gente está tentando diversificar um pouco o ramo do entretenimento como live, e em breve teremos aí surpresas aí. Vivi Fernandes, Núbia Oliver estarão passando aqui na minha tela, própria tela. E o Pablo Costa lembrou um nome que a gente esqueceu, que, pô, aí é erro nosso total. Nana Gouveia. Como esquecemos da Nana Gouveia? A Nana, que inclusive o melhor momento dela foi exatamente lá no furacão de 2012 em Nova York, quando ela posava na cidade. Ai, cara, o Brasil já produziu cada um, hein? Aliás, eu vou dizer uma coisa inesquecível mesmo, né? Foi a última vez que eu vi o meu pai rindo. Ele, coitado, uma semana antes de partir e tal, tentando animá-lo. Falei, pai, dá uma olhada na nossa querida companheira em Nova. Não era nem. A Nana, evidentemente, anima, mas observe as poses dela na frente da cidade. Meu pai tá de o mundo caindo. A última vez que eu vi meu pai rindo foi exatamente vendo as fotos dela, e uma coisa que era sensacional também, as montagens que o pessoal fazia. Porque ela tinha aquela passada de modelo assim olhando para o lado, e aí tinha exatamente essa passada, botava ela no Titanic, nas tragédias humanas. E a melhor de todas era no gol do Giga, do Maracanaço, ela lá no fundo, um pouquinho atrás do bigode. Cara... O Brasil produziu cada pérola na internet, que é coisa maravilhosa. Olha só, Ale, você ia dizer do reality, ia comparar o Luizinho com o Rodolfo Rodrigues? O Rodrigo Rodrigues? Então, tava para responder a questão, que eu nem lembro mais qual que era. Quando você substitui a borboleta, você já sabe que o programa tem um estilo, que o programa tem uma linha uma linha. Aí, exatamente. Aí, independente da tua forma de apresentar, você vai seguindo mais ou menos uma linha e aos poucos vai colocando ali o teu estilo e tal. Eu acho que esse é o caminho, né? Tá, então, só para saber e categoricamente responder, Corinthians se precipitou ao querer mudar estilo de jogo vitorioso do clube. Para você é falso? Cara, eu acho que não se precipitou. Eu acho que aí faltou um pouco de experiência, de vivência pro Thiago Nunes. Mas o caminho era de mudança mesmo. Então, pro Alê é falso. E chegamos ao Vitor Sérgio. Aliás, você falou do RR, a última vez que eu estive com ele foi num jantar super elegante, cara, na noite alemã. Um negócio bacana, viu, Alê? Depois você pergunta pra ele lá. Né? Ele gosta de um belo chucrute, ele já chega, já vai logo de cai de boca, hein? Essa coisa linda. Salsichão, que é a palavra difícil de falar, né? Uma bratwurst maravilhosa. VSR, diga aí, é verdadeiro? Primeiro, avisando aí que já pintou a primeira dica. Mil curtidas aqui, então tem que sair a primeira dica. É absolutamente falso, né? O Corinthians, o modelo do Corinthians estava esgotado, né? E uma coisa é você lembrar e reverenciar que esse modelo deu muita coisa para o Corinthians, como o Mauro disse, o período mais vitorioso da história do clube. Se você quiser pegar de 2 anos, é o mais vitorioso, de 3, de 5, 10, qualquer período, qualquer recorte que você faça, é o período mais vitorioso da história do clube. Mas o que o futebol está exigindo hoje, esse modelo, esse estilo já não conseguia mais entregar e nem... eu diria até mais, competir, né? Se você lembrar a dificuldade que o Corinthians teve para ir para a pré-Libertadores, ou para a primeira fase da Libertadores, então esse modelo já não se sustenta mais. É absolutamente falso. Talvez tenha faltado aí, acho que o Alê tem batido nessa tecla, talvez tenha faltado um pouquinho ali de ajuste nesse começo do Thiago Nunes. Eu falava com o Ney Franco, eu fiz uma entrevista com o Ney Franco na terça-feira, e o Ney Franco lembrou, né, cara, esses jogos eliminatórios de competição sul-americana
tanto a chamada pré-Libertadores quanto as fases iniciais de Sul-Americana, eles estão derrubando muita gente, cara. Ano passado, o Anderson Moreira, quando foi eliminado na primeira fase da Sul-Americana, rodou. Esse ano, o Thiago Nunes passou a ter uma pressão absurda. O Ney Franco falou que ele, Ney Franco, que voltou no ano passado, fez uma campanha ótima, 10º lugar e tudo, com vários planos para esse ano, que ele não usou balançando, mas que ele se sentiu muito pressionado porque caiu na primeira fase da Sul-Americana. E Vitor, esse ano cai Fortaleza, Fluminense, Goiás, Atlético Mineiro, dos 6 times brasileiros da Sul-Americana, 4 caíram na primeira fase. 4 caíram, mais o Corinthians na pré, mais um montão de time de primeira divisão na primeira fase da Copa do Brasil. Então você tem 12... Olha que ambiente, assim... E é o ambiente que tem, mas olha que ambiente nocivo. Você tem 12 dias de pré-temporada, quando tem. Você, depois de 12 dias, você começa a jogar jogo competitivo. Na segunda semana, você joga a sua vida na Sul-Americana. Na semana seguinte, alguns jogam sua vida na Copa do Brasil. É um ambiente propício para você degolar a cabeça de treinador, né? E não é à toa que o Dudamel, por esse e outros motivos, né? Ele que caiu na Sul-Americana e na Copa do Brasil, aí é o pacote completo, né? Aí não teve como segurar, aí não teve como aguentar.